Vejo e revejo as entrevistas e a pergunta permanece sem resposta. Talvez o que eu não consiga admitir é que tudo começa exatamente aqui, na falta de resposta. Acho que devia trocar a pergunta. Ao invés de por que sobrevivemos, seria como sobrevivemos. Saiu um depoimento meu no jornal, mas eu não dei entrevista nenhuma. Ah, eles devem ter tirado do Brasil nunca mais. Fala o quê, hein? Tortura sexual. Não, então isso aí foi da Comissão de Justiça e Paz, sei lá. Eu vou comprar o jornal. Tá, depois te ligo. Tchau. Alô? Oi, mãe. Porra, mãe, não me enche o saco, mãe. Não dei entrevista nenhuma. Não dei. O cretino do jornalista tirou de algum lugar, não teve sequer a gentileza de perguntar se eu queria que saísse publicada. Foi isso. Agora esquece, né? Mamãe, esquece. Você não sabe que o jornal do dia seguinte é aquele que a gente limpa a bunda? Tá bom. Eu prometo fazer a piada com mais estilo da próxima vez. Tchau. Meu nome é Estrela Boadana. É só o fato que você quer, né? Seco, né? Éramos torturados geralmente sem roupa, né? E o nosso corpo era um objeto de tortura. Acho que não vai ter problema, não. Saiu no pé da página. Ninguém lê nada mesmo até o fim. Muito menos você, não é, querido? Você é tão preguiçoso. Talvez se lesse apenas pensasse, que coisa velha. Eu iria ficar muito puta e lhe explicar que não é velho, não.
que eu detesto fazer as denúncias, mas que não saberia viver sem fazê-las. Mas isso você não entende, não é? Este é o depoimento que eu posso fazer. Se você quiser usá-lo anonimamente, tem minha autorização. Eu estava disposta a pagar com a vida o preço da minha liberdade. Ai, gente. Peraí, só um minuto, tá? Vou melhorar. Não, faz muitos anos que eu não falo disso também, então... Pensei que eu não ia falar mais sobre isso. Droga. Ele não me telefonou, hein? Ai. Eu tenho certeza que ele leu a matéria e agora não quer mais me ver. Tá simplesmente sem saber o que fazer, o bobalhão, idiota. Acha que não vai mais conseguir trepar comigo porque com mártir não se trepa. É Nossa Senhora, é Joana d'Arc. Quem é que trepa com Joana d'Arc? É isso, né, cara? Não dá pra pensar que é humano, que tem vontade, que faz cocô, que tem tesão. Não dá. Quem sobreviveu não é humano. Igual o torturador, que também não é. Oh, merda. Oh, merda. O pior é que eu também acho isso. Todos vocês acham que a gente é diferente só pra fingir que nunca vão estar no lugar da gente, né? Às vezes eu também acho. Aqui, vamos fazer aquela coisa. Uma forca para cada um de nós em praça pública. Pode parar. Guardem a minha para quando eu tiver 80 anos. Essa é a minha história e vocês vão ter que me suportar. A minha prisão não devia ter acontecido, porque foi num encontro com um companheiro que já havia faltado a 2 pontos seguidos. O ponto era com o Juarez Brito, meu marido. Bom, nós tínhamos um pacto, o Juarez e eu. Um matava o outro e depois suicidava. A arma estava comigo. Quando começou o tiroteio, eu não o matei, eu atirei. Ele, então, arrancou a arma da minha mão e deu um tiro no próprio ouvido. Enquanto isso, o carro tinha virado uma peneira, mas eu só levei um tiro no dedo mindinho. Não sei como também. Muita gente me pergunta sobre esse pacto de morte. Esse pacto de morte não tinha muito a ver com política. Esse pacto de morte tinha que a ver com o fato de que a gente achava que não conseguiria sobreviver ao outro.
Mas a minha experiência mostrou que, na verdade, essa história de tresloucada mata os filhos e até a fogo as vestes é coisa de tresloucado mesmo. Gente normal não faz isso. Quando chegou na hora, eu atirei neles, ele arrancou a arma de mim e atirou em si mesmo. Mas nenhum de nós matou o outro. Agora, eu demorei muitos anos a descobrir que foi a minha parte saudável que fez dar o tiro, em vez de cumprir, ou me matar ou matar ele. A saúde consistia em atirar, em se defender, e não em se matar, se entregar. Demorei demais a descobrir. Eu me sentia muito culpada de não ter morrido. Eu tenho a impressão que eu descobri que esse tiro que eu dei neles era de saúde e me reconciliei com essa situação na minha primeira gravidez. Descobri que a melhor coisa do mundo era ser mulher. Descobri por que o homem tem que mandar no mundo. Porque a barriga dele só produz cocô, deve ser uma coisa terrível isso. E a gente produz vida. E é uma coisa, não é uma frase, não é um troço intelectualizado, não. Isso foi uma descoberta tão bonita. Aí é que eu descobri que ser mulher era o maior barato. Observando do lado de fora, como um voyeur olha pela janela da vizinha, o meu olhar é igual ao de todo mundo. E a história de Maria hoje, uma educadora que é casada e tem 2 filhos, parece não ter muito a ver com esse passado. Na maternidade, Maria diz ter resgatado a possibilidade de vida. Mas isso explica ou encerra tudo? O que foram aqueles 60 dias? É muito... Parece que são 60 anos, isso eu já disse. Não dá para descrever. É uma coisa terrível, porque é uma luta constante para você se manter inteiro. Eu me lembro que eu estava menstruada, eles então, para me pendurar no pau de arara, em consideração a ser uma senhora, me punham uma calça nojenta, uma calça de homem, toda suja de tudo quanto era coisa. E eu ficava lá pendurada com aquela calça, porque começou a pingar e eles disseram que não estavam afim de ver aquele espetáculo, então puseram a calça. Aí, de vez em quando, eles me pegavam com a calça e tudo, jogavam dentro de um aquário que tinha ali, numa outra sala. Depois pegava e tornava a pendurar no pau de arara. Isso durou até... Eu não me lembro bem, é tudo muito confuso. Só me lembro que teve uma hora que estavam tirando a minha pressão. Aí o outro sujeito dizia assim, não, pode continuar, pressão de atleta, pode continuar. Como integrar esta dona de casa com a história épica da ex-estudante que organiza camponeses, participa de uma organização de guerrilha urbana, é presa, trocada por um embaixador sequestrado e passa 10 anos no exílio. Sua mãe, também perseguida, a acompanhou pelo mundo afora. No princípio, a vida dela foi muito difícil. Ela tinha pesadelos incríveis, alucinações, sofreu muito. E um médico do Chile chegou a me dizer que se ela houvesse perdido uma mão, um dedo, seria fácil, porque a gente veria o problema. Mas não, o que ela perdeu foram células cerebrais. Isso dificultou muito no princípio a vida dela. Felizmente, ela superou tudo isso e hoje ela educa muito bem os seus filhos e, sobretudo, ela guarda uma grande coerência de vida. No orgulho da mãe, a afirmação visceral de que tudo está superado. Não interessa sequer se é verdade. No ciclo da vida, sua filha sobreviveu. Esta é a única resposta que o mundo deve ouvir. E Maria, quando se tornou mãe, também entendeu isto. Mesmo que o sofrimento continue. Eu sou capaz de adoecer só de ficar puxando desgraça.
Vamos supor, há poucos dias atrás, eu estava numa praia e a minha mãe, o meu marido e meus 2 filhos saíram para ir numa cachoeira e tal, e eu resolvi não ir. Aí armou um temporal terrível. Aí eu comecei a imaginar eles atingidos por um raio. E meia hora depois estava vomitando. Eu sou capaz de adoecer com a minha imaginação. E eu não tinha nada disso antes, quer dizer, eu suponho que isso seja uma sequela. O difícil equilíbrio entre não conseguir esquecer e continuar vivendo. Um difícil equilíbrio que para quem está de fora é impossível. Como as colegas de trabalho que, espantadas, ouvem falar da história. Apesar disso tudo, Maria do Carmo teve 2 filhos lindos. E eu não sei como uma pessoa que passou por tudo isso, por toda essa problemática da tortura, consiga ter estrutura, porque eu, nem para ouvir eu tenho. Filhos da puta, não adianta, não é? 3 horas dando entrevista pra sair, isso. Chamar o filho da mãe do torturador de médico e eu de terrorista. 20 anos depois, ele continua sendo doutor. E a mim o que me fizeram? A mim só me tiraram o capuz. Se pelo menos tivessem colocado um ex, não é? Antes de cada nome, ex-torturador e ex-terrorista. Porque não é pedir muito isso, não é? Olha, podia até ser médico e ex-terrorista, nem precisava colocar profissional liberal. Mas médico e terrorista? E ainda por cima com aquele ar de quem ouve os 2 lados. Tudo muito científico, tipo, veja como se faz uma boa e sólida imprensa liberal. Vocês já imaginaram como seria a versão neutra e científica do caso Mengele? Numa entrevista exclusiva ao nosso repórter especial no Paraguai, o médico Joseph Mengele explicou que não teve qualquer responsabilidade na transformação daquela sub-raça em sabão. Seu objetivo, disse ele, era apenas demonstrar a superioridade dos arianos, e para isso algumas pesquisas precisavam ser feitas. Ao concluir a sua entrevista, o médico alemão esclareceu que não podia ser visto como responsável pelas barbaridades de que os nazistas são acusados. Insistiu também em destacar que esses atos não foram devidamente provados e levantou a hipótese de que boa parte dessas denúncias se deve a uma propaganda intensa, subliminar, mas de grande alcance, feita pelos chamados sobreviventes. Eu acho que talvez uma das experiências mais marcantes dentro do processo todo de tortura tenha sido o que eles chamavam de uma espécie de procissão, né? Em que isso foi feito em Barra Mansa, onde tinha um padre também preso, e eles colocavam todo mundo nu e com uma vela na mão, essa vela amarrada em fios elétricos, né? E todo mundo tendo que cantar Jesus Cristo, eu estou aqui. E quem não cantasse ia para o pau de arara. Estrela, quando foi presa, era uma garota secundarista que queria fazer arquitetura. Só que saiu da cadeia cheia de dúvidas e de novas perguntas. Desistiu da arquitetura e acabou doutor em filosofia, tentando entender durante todos esses anos a loucura latente daquela procissão. Hoje, talvez as respostas não tenham ficado mais fáceis, mas Estrela conseguiu se aproximar mais das contradições, mesmo das que chegam tão perto do seu útero materno. Eu tenho um filho de 10 anos e um que vai fazer 15, né? Mas o que eu sinto nos 2 é que, embora o fato de eu ter sido presa e ter sido torturada
incomode, crie uma certa revolta, eles preferem que eu não fale. Quer dizer, eu sinto que é um assunto que incomoda tanto que é melhor que se esqueça. Então, eu acho que eles, de alguma forma, reivindicam que eu esqueça. Talvez para que eles mesmos não entrem em contato com uma coisa tão dolorosa. Não falar. Lembrar das histórias contadas por seus pais judeus e que na sua adolescência não faziam parte do seu mundo. Como a sua história hoje não faz parte do mundo dos seus filhos. Com seu segundo marido, psicanalista e também judeu, pôde ser feita a ponte entre passado e presente. Eu estou casado com a Estrela há 5 anos. E já conversamos muito sobre a tortura. Mas eu tenho certeza de que não tanto quanto seria necessário. Falar sobre esse tipo de coisa provoca um sofrimento muito grande. Se por um lado não se pode fingir que isso não aconteceu, por outro lado é impossível falar apenas disso, digamos, porque não sobraria espaço para a vida que continua. De um lado seria como fingir que não houve nada, de outro lado seria como fingir que não se sobreviveu. Eu posso comparar isso à experiência dos judeus na Segunda Guerra Mundial, não só dos judeus. Um trauma que não pode ser esquecido, simplesmente não pode ser esquecido. Mas que também não pode ocupar a vida inteira da pessoa. E o problema é que o equilíbrio nesse tipo de situação é impossível, de modo que o sofrimento é garantido para o resto da vida. Conviver com o sofrimento sem perder, por exemplo, o prazer de pensar. Isto é possível. O prazer está aí, claro, ostensivo. Mas e o resto? E o que eu tenho percebido é que quando você se coloca, mobiliza muito as pessoas, né? Ninguém quer ouvir. Ou aqueles que escutam ficam tão mobilizados que geram um certo constrangimento, onde você acaba se perguntando qual o direito que você tem de mobilizar tanto uma pessoa, né? É dentro daquela leitura continente conteúdo. Ele não vai fazer essa está plantando é uma espécie de absurdo. Sobrevive-se, reflete-se, ensina-se. Mas também tem surpresas no fim do túnel, como ver o nosso medo se transformar na coragem do outro. Eu nasci em 65. Eu e toda a minha geração fomos muito poupados do que se passava no Brasil naquele momento. A primeira vez que escutamos, que a gente ouviu falar em tortura, foi quando chegaram os primeiros escritos do exílio, as primeiras pessoas que voltavam aqui. E acho que havia uma preocupação muito grande em resgatar a existência daquele momento. E eu ficava muito assustado com a descrição das torturas que as pessoas, de como eram as torturas naquele momento, do que eram as torturas. Estrela foi a primeira pessoa que eu conheci da minha relação que havia sido torturada. E foi a primeira experiência de saber como era ter sido torturado e como era possível resistir a isso, sobreviver a isso. E acho que dá uma segurada no medo, você vê uma pessoa que passa por isso e que me ensina tanto, tá a mil na vida agora. Se eles pensam que eu vou dançar, estão tão enganados. Eles não sabem com quem estão lidando. Eu não dancei no pau de arara, agora vou dançar porque um velho gagá me despediu?
Não adianta dizer que não tem nada a ver, porque tem sim. E um dia tem troco. Ele não pode fazer isso comigo, não. O que ele pensa que é? Me deixou completamente sem ação, amarrada, paralisada. Mais uma vez pendurada. Oh, meu Deus. Será que eu não posso ser sacaneada sem pensar nisso? O cara que me despediu tá tão velhinho, gagá, tá perto do túmulo. E pra mim é como se fosse o grande torturador todo-poderoso. O que eu sinto é que, em termos assim, conscientes, não, eu não fico medindo para ver quem está ganhando, quem está perdendo, se o torturador é eu ou eu, né? Mas eu sinto que, até muito pouco tempo atrás, eu elegia alguns torturadores na minha vida, né? Pessoas em que, por terem uma atitude que eu considerava agressiva, deplorável, violenta, eu elegia como meu torturador e me relacionava dessa forma, né? Lembra quando você me chamou de cachorrinho de Pavlov? Você disse que não ia precisar mais dar choque com a força dos primeiros dias, porque a dor seria igual. Naquele dia você só se esqueceu de dizer que isso valia para sempre. E pode até ser, sabe? Mas em troca disso, tanta gente que morria de medo de você, hoje precisa de mim. E você fica aí se escondendo em preguinhos de assessoria. A gente te descobre e denuncia. Eu acho pouco. Tinha te prometido um julgamento. Mas o nosso Brasil brasileiro não gosta muito dessas coisas. Ficamos apenas com as nossas pequenas vinganças. Mas diga-me, o que a sua mulher achou quando leu no jornal que você andou fazendo tortura sexual? E o que você achou quando eu dei aquela fantástica entrevista na televisão falando sobre o meu último trabalho? Pode ser que o seu cachorrinho de Pavlov vá passar o resto da vida levando choque. Mas ele venceu. Quando eu fui presa, eu tinha uma sensação muito grande de poder, que eu, como eu acreditava muito no que eu estava fazendo, acreditava que a gente ia conseguir transformar o mundo, e eu achava que os torturadores, a polícia, eram seres quase que inferiores, assim, eu tinha, assim, muita segurança em mim, né? E achava que eu ia conseguir dominar a situação e dominar mesmo a situação. E aí a situação foi indo e a tortura foi acontecendo até um ponto em que eu cheguei numa situação limite, em que eu já não me aguentava mais. Foi num momento em que eles queriam que eu passasse para o lado deles, né? Que eu começasse a passar informação. E eu ainda tentava resistir. Eles me puseram numa cela com o pessoal que tinha acabado de chegar, e as meninas eram muito novas, estavam apavoradas, e eu pedi a elas, então, que falassem para mim o que estava acontecendo, e elas acabaram passando alguma informação para mim. E aí eles desceram numa nova sessão de tortura e me ameaçaram, não chegaram nesse momento nem a me torturar, mas tinha um circo armado, e disseram que tinha um gravador muito potente na cela e que eu devia contar tudo que as meninas tinham me contado. E aí é que eu senti, assim, como eu estava absolutamente entregue. E eu acabei falando, né, que essas alturas eu já estava presa há muito tempo, já tinha apanhado muito. E eu senti a degradação minha, né, enquanto ser humano, e a impotência mesmo. E hoje eu sinto isso
em relação ao poder e em relação a outras coisas da vida também, né? Mas... Eu conheci Pupi logo após a sua última prisão, e desde essa época nós fazemos um movimento político juntos. E, no entanto, nunca conversamos profundamente sobre a questão da tortura. Me parece que é um tema que constrange a todos, tanto quem fala da sua experiência quanto quem ouve. E, por isso, é um tema muito difícil de falar. Inclusive, quando ela falou sobre esse filme, eu perguntei a Pupi, mas quem vai ver um filme sobre tortura? Quem vai ver o filme além de nós? Nossas guerras são menores ou apenas o nosso medo é maior? Pupi nunca deixou de militar e durante os anos 70 foi presa mais 3 vezes. Nem por isto conseguiu discutir a questão da tortura. É impossível discutir. Então, dá uma sensação de solidão. E nessa terceira prisão, quando eu tentava discutir com os companheiros, né, e que ninguém queria discutir isso, e quando eu fui presa e que, de novo, aconteceu essa coisa terrível que é você ter que... Porque não aguentar falar as coisas, né? Eu fui extremamente censurada de novo, mas também passa, porque as pessoas também não conseguem censurar há muito tempo, esquecem inteiramente que te censuraram, porque é uma coisa que as pessoas não seguram, né? Não seguram porque não tem coragem de discutir, não tem coragem de enfrentar a discussão, porque é uma coisa longe da vida das pessoas. Eu acho que só fica para quem viveu. Para quem não viveu, deu um pisão no pé e saiu andando. Eu te pisei no pé? Não lembro. Ir ao cinema, namorar, ter filhos. Depois de tudo que passou, especialistas ou não, a perplexidade é a mesma. E nem o psicanalista de Pupi consegue escapar. A perplexidade vem não do fato dela não ter sentido, porque ela sentiu na ocasião, mas pelo fato dela ter sabido administrar por conta própria aquilo que de traumático ela sofreu. A perplexidade da vida. Depois de 3 casamentos, Pupi está novamente separada. Vive entre seus 2 filhos e o trabalho como médica sanitarista na Baixada Fluminense. Os filhos? Não há qualquer dúvida sobre o que eles representaram. E aí, quando eu fiquei grávida, eu estava até fazendo terapia. E aí o terapeuta falou, não, agora eu acho que você já está bem, né? Vai embora para casa, vai ter seu filho, vai criar seu filho, que é uma vida nova que surge e é uma esperança grande, né? Que vem junto. E aí você se desloca do social mais para o individual e aí vai viver uma outra coisa. Mas se a vida tem a capacidade de adquirir novas dimensões, também não consegue nos garantir happy ends. A música e a dança vão acabar. E as dificuldades estarão lá mais uma vez. Difícil é a tortura, difícil depois é o fato de você falar, né? Falar o que você não quer falar, ou seja, você abrir, você entregar a sua vida, porque quando você acredita, como eu acreditava e acredito ainda, né, na possibilidade de a gente transformar esse mundo num mundo melhor, e você está lutando para isso, e alguém te desestrutura, e você entrega aquilo que te é mais caro, que são os elementos, os instrumentos para você transformar essa sociedade, que era, na época, a organização que eu participava, isso te tira um pedaço da alma, né? Isso eu não tenho de volta, acho que eu não vou ter nunca, esse pedaço da minha alma, que é você conseguir se sentir inteira, né? Querendo e podendo fazer. Aí hoje eu quero fazer e eu sei que eu tenho um limite, né? Você não vai acreditar no que eu fiz. Nós estávamos num almoço de trabalho. Sabe como é que é, né? Tudo muito fino, tudo muito intelectualizado. Aí
papo vai, papo vem, eu não sei quem começou a lembrar e a falar sobre as marcas deixadas no Brasil pela ditadura. Sabe, negócio da questão cultural, essas coisas. Desta vez eu marquei a fala, esperei a deixa direitinho, respirei fundo e eu comecei assim como quem não quer nada. Eu, por exemplo, nos meus primeiros meses de doicode, e continuei, né? Como se estivesse falando do vestido da cretina que estava lá do outro lado. Menino, mas foi uma coisa tão horrorosa, pintou um baixo astral na mesa, ninguém conseguia continuar o papo. O carinha que estava do meu lado, eu podia ver, porque estava escrito na cara dele e não sabia o que fazer. Oh, meu Deus do céu, agora o que eu faço? Eu pergunto para ela alguma coisa ou não pergunto? A cretina que estava do outro lado, eu senti que ela quis pegar a minha mão, assim num gesto de solidariedade, né? Mas ela preferiu uma frase curta e bem afetiva. Que tempos, hein? Eu juro que foi muito engraçado. Desta vez era eu quem sentia na forma como eles me olhavam, na maneira como eles buscavam o que fazer com as mãos, não sabia o que fazer com as mãos, cada uma das suas dúvidas. Desta vez, quem dirigiu o espetáculo fui eu. Fui eu quem jogou o amendoim. Eu fui presa no dia 6 de março, né, de 1970, né, acabando de fazer uma panfletagem numa fábrica ali no Jacarezinho, né. Houve uma perseguição, né, nós éramos 7 pessoas em 2 carros diferentes, né, e houve uma perseguição de várias viaturas, né, da polícia, inclusive na nossa fuga a gente subiu para uma pedreira e o próprio Corpo de Bombeiro ajudou a polícia a nos tirar de lá, né. A violência começou já desde essa pedreira, né, onde eu fui despida e procurar até dentro da minha xoxota mesmo, se eu tinha alguma arma, coisa que eles sabiam que não teria mesmo. Eu acho que era um negócio muito mais para me degradar, né. E a partir dali fui para o doicode, né. Depois do centro de tortura, Regina ficou 1 ano presa. Quando saiu, voltou a estudar, se formou e teve 3 filhos. Quando fui presa, né, estava grávida. E perdi esse neném, que seria o meu primeiro filho lá, né. E durante a cadeia toda, né, o que realmente me segurou, né, era a vontade de ter um filho, a certeza que eu ia ter um filho. Isso representava para mim vida, né? Se eles estavam querendo me matar, eu tinha que dar uma resposta de vida, né? E ter um filho, né, para mim simboliza até hoje, né, a resposta, né, que a coisa continua, que a vida está aí, né, que as coisas não acabam, né? E a primeira coisa que eu fiz ao sair da cadeia, né, e logo depois Paulo, que era casado comigo na época, né, também saiu, foi engravidar, né? E Daniel nasceu, né, muito representando para nós, né, para mim, a vida, né. E os outros filhos que eu tive depois, André e Cecília, né, continuaram fortalecendo, né, esse símbolo, né, que eu acho que é a coisa mais forte, né, que eu tenho são as crianças, né. Se alguém um dia quis me matar por estar lutando, né, eu dei uma resposta, né, com a vida, e a vida dos meus filhos, né. Olá, moçada! Opa! Tudo bem, Dani? Tudo bem? Ai! Deixa eu ver ali. Estranhas as marcas que deixamos sem perceber. Regina hoje está novamente separada. Mas seu segundo marido, que não tivera contato com a política nos tempos da ditadura, nunca esqueceu uma noite em que a memória veio à tona sem freios ou censuras. Eu me lembro, uma coisa mais de perto, foi uma vez a gente fez uma viagem e ganhei um livro do Gabeira de presente que contava os fatos da época. E Regina varou a noite lendo esse livro e eu acordei com ela balbuciando
né? Assim, uma convulsão, dizendo filha da puta, filha da puta, filha da puta, numa referência clara, né, aos torturadores dela. A epilepsia surge mais ou menos em mim na minha adolescência, por volta de 14, 15 anos, né? Mas ela era controlada não só em cima de medicamentos, né? Mas também em cima de terapia com base psicanalítica, né? E quando eu fui torturada, né? Não só, né, para o medicamento, como também a terapia, e além do mais, né, todo tipo, né, de tortura que eu sofri, parece que acirrou muito mais, né? O que eu sentia na tortura é que eu não tinha controle sobre mim, né? E não era um controle só no momento, né, de eu ter, né, como eu chamo às vezes, o estrebucho, né? Mas é que eu sentia que aquilo não tinha muito a ver comigo. Eu me sentia muitas vezes desligada, né? Que eu não sabia o que estava fazendo ali, né? E com muito medo de ter novamente uma convulsão e eles se aproveitarem da minha convulsão, né? Para me torturar ali em cima. Então era um negócio muito confuso, né? Eu acho que tinha a tortura, né, que era um negócio que fisicamente batia em cima de mim, né, e tinha também a epilepsia, que era um negócio que eu não queria ter, mas ao mesmo tempo eu não estava com condições nem psíquicas para controlar e nem tinha o medicamento, né. Então era uma briga muito grande, eu comigo mesma, né, para que eu não tivesse aquilo, que eu sabia que se ter a epilepsia, se é um negócio ruim, em qualquer momento, né, não é das coisas mais agradáveis, na tortura é um negócio muito degradante, né, porque as pessoas se aproveitavam disso também, né, por eu ser epilético. E o nosso quebra-cabeças fica de novo difícil de montar. Como encaixar este sorriso de Regina, que parece se abrir para o mundo, com a lembrança de que durante toda a entrevista o remédio contra a epilepsia estava ao lado? O medo de não aguentar fez com que ela se preparasse para o pior num ritual que só ela conhece. Porque mesmo suas amigas mais íntimas acham que tudo já passou há muito tempo. Olha, na época era terrível, porque eu acho que além da coisa em si, tinha um sentimento de culpa, que era ilógico, mas acho que a gente sentia. Agora, eu acho que hoje em dia eu nunca penso nisso. Acho que é muito difícil pensar isso na vida cotidiana. E a Regina, a pessoa faz muito parte da minha vida, tem milhões de outros sentidos. Eu nunca penso nela como uma torturada, não. Sei lá, eu acho que é uma coisa que também a gente evita pensar, sei lá. Nunca penso nisso. Podemos deixar essa peteca cair, gente. Nós temos que continuar com a nossa organização, entendeu? Da experiência de tortura, ficou em Regina um sentimento de indignação muito forte e a necessidade de transformar seu trabalho como educadora numa briga constante contra a violência. Como na organização destas mulheres na Baixada Fluminense, onde foi encontrar a pior forma de tortura. Aquela que está tão impregnada no dia a dia que sequer merece destaque. Isso não me choca, porque a violência na Baixada Fluminense é maior do que uma tortura política. A 500 metros daqui é um ponto de desova e nossos filhos convivem com isso no dia a dia. Não é dizer que não choque a gente, mas amortece. A situação limite que eu cheguei na tortura, essa coisa da gente se sentir um pedaço de carne, não ter sentimento, né? Eu enxergo muito no dia a dia do pessoal da Baixada, né? Porque eu acho que a pressão cotidiana, a vida é tão torturante que há uma certa identidade, né? Tanto é que quando eu falo, eu fui presa, assim, eventualmente, contando qualquer coisa ligada na tortura, as pessoas não têm muita emoção, não. Olham, assim, uma coisa meio que natural. Quero transar com alguém que tenha medo de baratas. Você não tem, não é? Mas permite que eu tenha. Comigo é diferente. O meu medo é nobre. Não é uma neurose qualquer, afinal de contas, ninguém gostaria de ter sido torturada com baratas. O meu pavor tem lógica. E a classe média adora lógica. O que se explica, tudo bem.
O problema é o que não se explica. E tem sido uma coisa terrível para mim. Quer dizer, toda vez que eu vejo uma lagartixa, eu tenho crise de choro, ou saio correndo procurando socorro. E mesmo que racionalmente eu saiba que ela não vai virar um jacaré, o problema não é esse de virar ou não um jacaré, é o que ela suscita, né? Quer dizer, quando eu olho a lagartixa, volta a memória toda do que foi aquela situação, quer dizer, e não só aquela situação, mas a situação de prisão e de tortura. Quer dizer, a tortura física, ela para mim foi assim nos 3 primeiros dias, direto, e aí depois era intercalado, depois pegaram lá pelos 10 dias mais 3 dias direto. E muita tortura psicológica, né? De interrogatórios, de não poder sentar, de não poder beber água, por exemplo, e muita pressão, né? Muito jogo com os amigos que iam chegando, né? De você ver as pessoas torturadas, jogo com a tua moral mesmo, né? De entrevistas muito longas, os caras alternando, né? O torturador que é um torturador explícito, com um torturador que é bonzinho, que vai conversar com você, que vai te ajudar, até um que finge que está se apaixonando por você. E aí você vai se misturando naquilo. Eu tinha 19, 20 anos, né? Você vai misturando naquilo e tentando manter a sua integridade. E é uma coisa cada vez mais difícil, porque eles misturam períodos em que você tem alguém com períodos que você está isolado. Então, misturam isso tudo com pau de arara, com choque elétrico, com a barata. Falando a verdade, teve um momento que até isso você usou contra mim, não teve? Mesmo casado comigo há tanto tempo, sabendo de todos os detalhes sobre a tortura, teve um dia que você demorou mais para matá-las, não foi? E senti um enorme prazer quando elas começaram a aparecer em enxurrada. Eu sofria e você me ajudava a sofrer. Sutilmente. Merda. Será que algum dia eu vou ser capaz de não fazer de todo homem um torturador? Inteiramente amedrontada. O que eu me lembro naquele momento, assim, o sentimento de solidão, de medo, de total desproteção diante daquele homem, né, daqueles homens, e que eles, então, me levaram para uma sessão de tortura. Não era o que estava em jogo não era a informação, o que estava em jogo era a minha desestruturação, era a minha rebeldia, era o fato de eu ter me rebelado contra a autoridade e a prepotência deles, né? Então, depois deles terem me batido muito com telefone, choque elétrico, pau de arara, choque na vagina, né? Sempre despida, eu cheguei a um momento em que eu pedi, me matem, né? Eu quero morrer, eu não estou aguentando. E eu lembro do olhar, do riso dele, dizendo assim para mim: eu não te mato, não me interessa me matar. Eu vou te fazer em pedacinhos. Eu vou lhe torturar o quanto eu quiser. Inclusive, eu lhe mato se eu quiser. Então, esse nível assim, de impotência diante do torturador, de toda a impunidade, da capacidade que ele podia realmente fazer isso, ele podia ficar dias e dias e meses comigo, né, fazendo todo tipo de experiências que ele pudesse fazer. E a minha resistência, eu não sabia o limite dela. Sabia que ela tinha um limite, que era o limite do meu corpo, da minha dor, né? Da minha força. Eu acho que isso é o caminho para a questão da loucura. Rosa ficou presa no Rio durante 1 ano e meio. Solta, foi morar em São Paulo, onde novamente é presa e torturada.
Hoje tem 3 filhos, está separada, é professora universitária e continua fazendo política. Mas houve um momento, nos anos 70, em que tudo isto parecia impossível. Quando seu irmão foi preso e nunca foi encontrado. E a busca de Fernanda foi uma coisa, para a gente, enorme e interminável. Eu acho que o preso político desaparecido, a questão do desaparecido, foi a invenção mais terrível que a repressão pode ter inventado, né? É uma situação, eu acho que, muito, talvez mais louca do que a própria situação da tortura. Porque é uma morte onde a gente não tem o corpo. E onde a gente não tem o corpo, a gente não tem o sentimento de morte. Porque mesmo quando a gente perde alguma pessoa muito amada, muito querida, quer dizer, a única forma da gente aceitar a morte é ter o corpo, é poder enterrar e dizer, essa dor tem que ser suportada e vencida, porque ela é concreta, ela existe. E como não existia o corpo, existia sempre a esperança de vida. Uma das coisas que eu não me conformava na morte de Fernando era eu estar viva, né? Ter sobrevivido. Ter sobrevivido para mim era assim um peso. Por que eu sobrevivi e ele não? Né? Eu sentia assim, eu tinha me ligado à esquerda armada, eu era mais velha do que ele, eu tinha uma militância maior do que Fernando. Por que eu vivi e ele não? Né? Isso me fez levar assim, a um sentimento de autodestruição enorme, né? Então, eu me sentia culpada se eu tinha qualquer sentimento de alegria. Por exemplo, se eu estava numa praia, mesmo 2 anos depois de Fernando desaparecido, de repente me dava assim, um sentimento de culpa terrível. Como eu podia estar me divertindo, indo à praia, se Fernando estava morto, se Fernando podia estar sendo naquela hora ainda sendo torturado, e eu estava ali, em lugar de estar buscando, em lugar de estar procurando, em lugar de estar denunciando a morte dele. Então, não tinha nenhuma condição de ter uma relação com prazer. Para nós, assim, era tão enlouquecedor que eu comecei a ver Fernando na rua. A ver em cada rapaz moreno, em cada rapaz daquela idade, eu muitas vezes seguia pessoas na rua achando que era Fernando, né? E um dia eu vinha de carro na 23 de maio e olhei para um ponto de ônibus onde tinha alguns jovens, né? E eu olhei e vi Fernando naquele ponto de ônibus parado. Eu desci do carro correndo e me abracei com o rapaz. E quando eu olhei, ele estava olhando para mim e eu senti o olhar de Fernando, só que ele não me reconhecia. E eu comecei a chorar, abraçada com aquela verdadeira crise de choro. E eu olhei novamente para o rosto dele. E não era Fernando. Rosa demorou muito para recomeçar a viver. Teve ajuda médica dos amigos. E soube neste momento que para denunciar a morte de Fernando, precisava escapar da loucura. E brigou muito para falar, numa época em que isto era quase impossível. Hoje, ironicamente, muitos pensam protegê-la com o silêncio. Essa questão da tortura no Brasil, né, é muito interessante para nós jovens, porque a gente viveu essa época, mas num mundo diferente, entendeu? A gente não sabia de nada do que estava acontecendo, né? E a gente procura agora por livros, entendeu? Descobrir por livros, porque eu, pelo menos, não pergunto nada para Rosalina, porque é uma coisa recente, não deve ser agradável para ela. Conviver com a dor, transformá-la em parte do dia a dia, algo administrável para quem tem que se preocupar com os 3 filhos, os deveres da escola, a comida, a empregada que faltou, a roupa que ficou sem lavar, o aparelho dos dentes do mais velho, a fonoaudióloga do mais novo. Bom, e é claro, a militância no partido, o grupo Tortura Nunca Mais e, quem sabe, até uma festa para rever o pessoal de 68.
Olha aqui, não é implicância não, hein? Mais um livro sobre as prisões nos anos 70. Apesar da enxurrada de livros editados nos anos que se seguiram à anistia, a esquerda continua insatisfeita e ainda à espera de sua catarse. Mas é bom perguntar se esta é realmente a hora para mais uma vez voltarmos a este tão desgastado memorialismo. O que é isso, a hora? Quem é que sabe qual é a hora? Tem hora para voltar para isso? Qual é a hora? Isso aqui parece letra do Vandré, tão década de 60. E o cara que assina a matéria é do tipo nova-iorquino. Ele acha out falar em tortura, prisões. Claro, porque ele é moderno. Aliás, ele é pós-moderno. E agora ele vem me falar em hora. Quer dizer, eu tenho que me lembrar na hora em que ele determinar. Babaca. Hoje a gente corre outro risco. Quer dizer, quando a gente fala dessas coisas, a gente parece estar falando de uma coisa velha, de uma coisa do passado. Parece que a gente é rancoroso, é quem não consegue esquecer. E eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem isso, ou me senti como as pessoas me olhando assim. Ah, mas como é? Não dá para passar uma borracha nisso? Lá vem de novo falar em tortura, mas que coisa mais antiga, esquece, né? Eu acho que as pessoas que não passaram por isso, não tiveram uma pessoa querida, um irmão, um pai desaparecido, não pode imaginar a imensidão da dor, da revolta, e não pode imaginar o quanto isso é importante para a humanidade. Já sei que eu fiz esse discurso mais de 1000 vezes, que você não aguenta mais, que você vai me dizer que já teve anistia e que isso já passou. Mas passou pra quem, cara pálida? Porque quem passou a borracha em cima disso se esqueceu de me avisar que eu não posso me lembrar. Quando eu saí do Araguaia, a região estava cercada pelo exército. Então era impossível passar pelos caminhos. O rio era cercado por patrulhas, né, por lanchas. E eu tive que sair atravessando o rio a nado à noite. Olha, essa experiência foi assim, eu não sou nadadora, muito menos de rio, né? O rio tem quase 1 quilômetro, o Araguaia tem quase 1 quilômetro de margem a margem. Para mim, e durante a travessia, as lanchas estavam no rio, né? A lancha se aproximou bastante, a gente chegou a ver a lancha com os faróis. Meu destacamento tinha 23 companheiros. Todos são desaparecidos, né? Inclusive o meu companheiro. Mesmo entre os outros membros da guerrilha, que muitos eu conheci, não eram do meu destacamento, mas eu os conheci, a maior parte é desaparecido, né? São poucos os sobreviventes. Isso, assim, me marcou porque é uma espécie de hiato na minha vida. Um período da minha vida, assim, como se tivesse entre parênteses. Uma das formas de tortura era mostrar os slides das cabeças decapitadas dos guerrilheiros. Isto foi uma prática usada com todos os guerrilheiros presos, né? Os poucos sobreviventes. Isso me marcou de uma forma muito intensa na época em que eu via essas cenas, que eu não consegui reter a imagem. Eram pessoas conhecidas e que ficou uma ausência. Eu vejo as cabeças decapitadas,
os rostos, mas não consigo identificá-los. É uma espécie de... há uma nuvem na frente. Nuvens que enquadram fotos que não podem ser expostas, banidas da história. Crimeia nunca mais casou. Hoje é enfermeira, vive num pequeno apartamento em São Paulo, cuida de doentes, de lembranças e do filho que nasceu na cadeia. Aprender a conviver com a certeza de que ter sobrevivido foi absolutamente casual. Crimeia foi obrigada a deixar a guerrilha porque estava grávida e precisava ir para São Paulo ter o filho. Quando foi presa, meses depois, não podia saber da notícia que ficaria censurada durante anos. A guerrilha estava cercada. O pai, o tio e o avô de seu filho, que ainda não nascera, já estavam mortos. Sempre é bom ter um pai e tal, mas acho que fez muita diferença pra mim, né? Acho que não tem nada assim demais. Bem, pra mim foi normal. Eu vejo assim, como uma marca muito grande do que eu vivi e que eu não quis repetir depois, a questão da gravidez. Isso sim. Pra mim a gravidez marcou muito, né? Teve seus aspectos positivos. Eu acho que ter um filho é uma coisa gostosa. E eu senti isso mesmo na prisão, que foi uma situação difícil ter um filho na prisão, mas foi uma sensação gostosa, sabe? Uma sensação assim, parece até meio impossível que a gente consiga pensar isso tendo um filho na prisão, cercada, com metralhadoras, etc. E eu pensava o seguinte, eles tentam acabar comigo e nasce mais um, aqui mesmo, onde eles tentam me eliminar, onde eles tentam acabar com as pessoas, a vida continua, né? Eu sentia o nascimento do meu filho como se ele estivesse se libertando do útero. Para mim era uma coisa, era um sinal de liberdade. Meu filho livre, né? É claro que teve as marcas negativas. E essas marcas negativas me marcaram. Uma segunda gravidez, para mim, era qualquer coisa assim, de pavoroso. 9 meses de gravidez era muito tempo. Muita coisa podia acontecer em 9 meses. Então, isso aí me marcou. Uma segunda gravidez, jamais. Ele começou com um monte de coisa e tal, né? E eu acho que a melhor vingança, assim, pra ele, assim, acho que a coisa que deixaria mais feliz é que eu continuasse e tentasse terminar o que ele começou, o que todo mundo começou, assim. O pessoal que tava lá começou. Eu acho que essa seria, pra mim, pra ele, pra todo mundo, a melhor vingança. Continuar. Uma palavra mágica que parece negar tudo que mudou. O caminho feito entre a liberdade do mato e as esquinas paulistas. Entre a onipotência da guerrilha e as reuniões de mulheres onde se discute a política do dia a dia. A dimensão trágica virou coisa do passado. E qualquer tentativa de ligação lembra um erro de roteiro. Eu pensava que essas pessoas que haviam sofrido tortura, elas, sei lá, tivessem algum problema até mental e, sei lá, tivessem marcas no corpo, essas coisas. E de repente, quando eu conheci a Crimeia, eu vi que isso era totalmente diferente, né? Que é uma pessoa lúcida, né? Uma pessoa consciente. A gente tem uma ideia muito romântica da guerrilha. E ser guerrilheiro é um negócio meio assim, é meio conto de fada. Isso distancia, sabe? Porque é uma realidade que os outros não viveram. De repente, assim, pros meus sobrinhos, meu filho, os amigos deles, né? Para os jovens, eu sou uma espécie, assim, de contadora de história. Manifesto de ódio à humanidade. Um dia ainda vou escrever esse livro.
Será que vão me deixar falar? Até quando vou ter que baixar os olhos quando se fala em tortura? E como é que é isso aí? Um olhar contrito, rosto ligeiramente dolorido, nada muito forte. Ninguém pode ser mandado à merda. Afinal de contas, ninguém é responsável, só o torturador. Você não, é claro. Você estava na sua casa cuidando do seu filho. Ou então, quem sabe, em Paris, cuidando da sua cabeça. Agora, o único lugar onde você não estava, e isso é certo, era no DOI-CODE. Olha, eu acho que existe um grande silêncio em relação à tortura, não exatamente ao relato de como se faz uma tortura. Isso me parece que foi muito explorado, né? O que é o pau de arara, o que é o choque, enfim, essas atrocidades que acontecem no âmbito mesmo da tortura. Agora, eu acho que há um silêncio de como que as pessoas que foram torturadas vivenciam internamente isso, né? Então, eu acho que as pessoas até suportam saber que você foi torturada. E acho que as pessoas sabem o que é uma tortura. Mas o que elas não suportam ouvir é como que você se sente diante da tortura. Qual foi a sua experiência emocional, interna, diante da tortura? Está muito bem, eu aprendi a lição. Olhar contrito, rosto ligeiramente dolorido, nada muito forte. E o meu ódio? Em que merda de privada me dão o direito de jogar o meu ódio? O ódio. Tudo que ela queria esquecer. Talvez por isso não tenha dado a entrevista e fez este depoimento por escrito. O depoimento de alguém que passou 4 anos na clandestinidade, 4 anos e meio na prisão e hoje vive numa comunidade mística. Fomos, enquanto geração, afetados pela aspiração de nos devotarmos ao bem da humanidade. Essa aspiração sofreu a interferência de um pensamento dominante na época, que a melhor forma de minorar o sofrimento humano seria uma revolução social. Fomos impulsivamente, inconscientemente, aparelhos receptores e transmissores de emoções violentas. No desenrolar desses fatos, a tortura tornou-se um acidente inevitável. Sou, como todos nós, um elo na corrente evolutiva da humanidade. E como tal, sei que sou corresponsável por qualquer violência ocorrida. Considerar-me vítima de um sofrimento físico e psicológico imposto de fora por um tirano lobo-mau seria para mim uma infantilidade. Não existe mocinho e bandido, opressores e oprimidos. Existe sim, é muita ignorância e, portanto, muito sofrimento. Basicamente, minha convivência com ela foi na cadeia, que eu sempre visitava. Para mim é muito difícil encontrar um elo entre o que ela diz hoje e aquela época. Naquela época, eu sei que ela foi muito torturada, se desestruturou e foi punida com a expulsão da organização. Eu sentia que era um processo muito doloroso para ela e não concordava com aquela punição, e ela sempre teve em mim uma aliada, apesar de ter relações afetivas com pessoas da organização. O que me dói hoje é não ter conseguido aprofundar mais aquela nossa convivência. Eu acho que consigo admitir agora que eu não tinha coragem de tocar no assunto. Este é o depoimento que eu posso fazer. Se você quiser usá-lo anonimamente, tem minha autorização. Mas de maneira alguma eu quero participar de algo cujo clima seja dramático, emocional, sentimental, de indignação, revolta ou denúncia.
pois são coisas contagiosas que empanam a serenidade e o equilíbrio. Para construir, para criar, o clima emocional não é combustível adequado. Ele se esgota fácil. Para construir, para criar, só com muita serenidade, equilíbrio e compaixão. Por nós próprios e por todos os homens. Que todos nós possamos ser felizes. Onde você estava nos anos 60? Vai ter festa, a fantasia, tchub-tchuba. Vou de líder estudantil, tchub-tchuba. Vou pegar os óculos. Fundamentos da filosofia debaixo do braço, uma boa sandália nordestina. Tá velho, não tá? Ninguém aguenta mais isso, né? Estudantil, todo mundo conhece. Pobreza. Ai, vou de guerrilheira. Uma boina. Uma boina. Não, essa boina aqui, não, nem pensar. Eu quero uma boina light. Guerrilheira sem boina é o cartaz do Che Guevara sem um endurecer, sem jamais perder a ternura debaixo do peito. Um broche de Cuba. Não, é muita bandeira. Um casaquinho, um bom casaquinho. Um casaquinho para me proteger do inverno que faz lá nas montanhas. Não posso pegar uma gripe. Jeans? Eu não me lembro de você, hein? Acho que eu passei a minha vida inteira de jeans. Será que tem sentido quando ele me pede para tirar a calça comprida, botar um vestido, porque não aguenta mais essa roupa de militante? Ah, nem se for, dane-se. Agora eu queria alguma coisa que imitasse uma metralhadora. Ai, eu queria tanto uma coisa que imitasse uma metralhadora. Era tão mais fácil conseguir uma de verdade antigamente. Não, eu não posso ir com essa cara de Che Guevara saído de um baile gay. Mas é claro. Mas é claríssimo. Afinal de contas, onde é que eu estava no final da década de 60? Meu uniforme. Ah, tem até o número da matrícula. Agora, um vison para saudar os novos tempos. E eu gostaria de ter uma piteira para anunciar a decadência dos novos tempos. Por que não pode ser engraçado, hein? Por que eu não posso ir com meu uniforme de presidiária? Por que as pessoas ficaram me olhando como se fosse uma piada de mau gosto? O que é? Ninguém pode rir da tragédia? Olha, eu quando lembro a história daquela moça que saiu paralítica do pau de arara e ainda assim mesmo pediu ao guarda para não deixar ela sentar na privada porque tinha medo de pegar gonorreia, eu morro de vontade de rir. Mas aí, se tem alguém de fora, vira papo de maluco. Alguém de fora. O riso é meu, o humor é meu, o choro é meu. A tortura só pode ser descrita. Passou 3 dias no pau de arara, ficou paralítica, levou o choque generalizado pelo corpo, assim, rápido, curto, grosso, impessoal. Mas ninguém fez xixi no pau de arara. Ninguém caiu do pau de arara. Ninguém riu de ninguém.
Era um momento em que os sequestros de avião estavam acontecendo com bastante frequência e nós pensamos em sequestrar um avião e ir para Cuba, contratar a organização em Cuba e aproveitar a ação e tirar alguns companheiros da prisão. A minha família estava, meu pai estava preso e a família do Colombo também estava presa. Nós sequestramos o avião, eram 8h30 da manhã. Às 2 horas da tarde, as forças da repressão não tinham ainda conseguido tomar o avião e só às 4 da tarde eles conseguiram invadir o avião, nos prender e matar um dos nossos companheiros. Inclusive, nosso processo de pena de morte é em função dessa morte que foi feita pela repressão e nós somos julgados como se nós fôssemos os responsáveis pela morte dele. E eu só encontrei com o Heraldo novamente no DOI-CODE já uns 2 dias depois, ele baleado, tudo isso. Naquele momento não tinha pra gente essa dimensão, por exemplo, que tem hoje, né? Porque nós estávamos numa ação armada, quer dizer, a emoção daquele momento era uma emoção muito mais de revolta, de resistência do que de... Não era essa coisa passada com essa emoção de hoje, era outra emoção, né? Quer dizer, nós tínhamos uma consciência de que nós achávamos naquele momento que nós todos íamos morrer, entendeu? Tudo isso. Então, quando lá no DOI-CODE, eles pensavam que o Heraldo era meu marido. Eles não sabiam que o Colombo era meu marido, eles achavam que o Heraldo era meu marido. Então, 2 dias depois, eles me levaram na enfermaria do DOI-CODE para que eu falasse com o Heraldo. Só que ele estava absolutamente inconsciente, né? E eles sabiam que ele ia morrer, ele estava metralhado na coluna. E eles queriam que... Achavam que eu vendo o Heraldo, eles conseguiriam mais coisas de mim. Então foi assim, quer dizer, eu olhei para ele, vi que ele ia morrer, mas eu achava que nós todos íamos morrer, entendeu? Quer dizer, não era uma coisa que fosse uma emoção tão forte como é hoje. Coisa que chamou outra atenção. Mesmo porque nós estávamos todos sendo muito torturados naquele momento e ver um companheiro morrendo e outro no pau de arara não era uma diferença de qualidade na emoção, entendeu? Depois disto tudo, Jane passou mais 9 anos na cadeia. Contas difíceis de armar, 3 meses de tortura, 1 ano de isolamento com as presas comuns consideradas loucas e o resto no pavilhão das presas políticas. Mas eles não te quebraram, lembra? Nós fomos juntos, todos num camburão, mesmo camburão para aeronáutica, a família toda, entendeu? E a minha irmã muito abalada, porque ela era muito menina, né? Mas a minha mãe segurando muito aquela situação e ficou 2 meses presa conosco. Quer dizer, não a mesma cela que eu, mas ficou presa lá, minha sogra também. E minha mãe inclusive naquele momento, eu vi minha irmã sendo torturada, minha irmã sim. A polícia de São Paulo, que estava aí, um coronel da Polícia Militar de São Paulo, que estava junto com a minha irmã, torturou a minha irmã para me desestruturar. Porque o grande objetivo comigo não era nem informação, era me levar para a televisão. Porque foi nesse período que foi o Lungarete, aqueles companheiros todos que foram para a televisão renegar a esquerda, aquele negócio. Então, eu era uma pessoa importante naquele esquema, né? Uma mulher presa numa ação espetacular, entendeu? Tudo isso. Então, era uma coisa importante para eles conseguirem isso. A questão da prisão da minha mãe, da minha sogra, da minha irmã, eu acho que só me atingiu um pouco depois, quando eu comecei a pensar que poderia ter acontecido, entendeu? Mas naquele momento não teve nenhuma consequência objetiva isso. Inclusive o negócio da televisão, que eles queriam que eu fosse para a televisão, minha mãe disse, não vai não, minha filha, o que é isso? Não acredito que tenha tido assim. Eu acho que hoje tem mais. Naquele momento, não. Jane não foi para a televisão, seu pai foi banido e sua mãe e irmãos se exilaram.
Sozinha no presídio de Bangu, acompanhou por cartas a história do exílio e dos golpes na América Latina. Hoje, no seu trabalho de historiadora, Jane tem uma obsessão: resgatar todas as memórias perdidas nos anos de repressão. Mas para quem vê de longe esta incrível história de sobrevivência, a dificuldade é outra: escapar ao mito. E eu acho que eu construí um mito mesmo. Eu acho que nesse dia que a gente sentou, a gente conseguiu, pelo menos eu consegui, quebrar um bocado desse mito e a gente se aproximar um pouco mais, a gente conversar um pouco mais. E até me lembro que ela chorava muito, ela chorou muito quando ela me contava aquela história, e principalmente a relação com a filha delas e a separação da filha. Ah, perdeu aqui, Jane. Lá já perdeu há muito tempo. Ah, Letinha aí, ó. Ah, barato. Olha que fofinho. Pequenininho. Barato, né? Quando a Leta nasceu, eu não tinha a menor perspectiva de sair da prisão. A Leta nasceu em 77. Quer dizer, se eu fosse cumprir pena, eu não teria saído da prisão ainda, né? Sairia no ano 2000 e não sei quanto, nem me lembro mais. Mas então, em 77 não existia perspectiva de sair. Assim, eu não tinha, né? Então, o nascimento da Leta foi assim, uma coisa interessante, porque ele abriu uma brecha assim, das emoções fluírem, né? Então eu fiquei grávida. Aí tem uma história de como eu encontrei. Eu fiquei 5 anos sem encontrar Colombo, né? Aí quando chegou, o Geisel assumiu, com aquela licença lenta e gradual, o diretor do presídio mudou a direção do presídio, tudo isso. E a nossa grande reivindicação era a gente poder se ver. Não era nem isso, não tinha a menor ideia de que um dia nós pudéssemos ter alguma relação na prisão. Mas era ver, encontrar, dizer, oi, tudo bem? Aí o advogado entrou na auditoria pedindo para mim encontrar o Colombo. O juiz auditor imediatamente deferiu o pedido de encontro. E o sistema penitenciário entendeu que era o famoso parlatório que se fala no sistema penitenciário, né? E desse parlatório nasceu a Letinha. Sair da cadeia foi poder reencontrar Letinha e Colombo, todos pela primeira vez em liberdade. Mas foi também se defrontar com o outro lado destes 9 anos de cadeia. Aí, nesse momento, inclusive, nós tivemos o peso de uma outra questão. Quer dizer, nós não éramos simplesmente presos políticos, nós éramos presos políticos considerados terroristas. Quer dizer, aquela questão toda da anistia e da fraternidade era uma coisa, mas que embutia um preconceito muito grande contra a luta armada. Que é uma coisa que a gente ainda vive, né? Quer dizer, no Brasil você pode se opor, aí se conta que foi exilado, foi banido, se opor. Mas se você colocar no seu currículo que você fez sequestro de avião, que você fez sequestro de banco, entendeu? Tudo isso, você passa a ser, no imaginário da própria esquerda, terrorista. E você passa a ser discriminado. Para sobreviver até um instinto animal, né? Você tem que sobreviver. Né? Agora, ter sobrevivido e sem enlouquecer é que é a grande vitória da gente, a grande revanche que a gente tem. Te amo. Ai, cara, que saudades eu tenho de você. Ai, como eu gosto de trepar com você. Você deixa, não se incomoda. Nunca me perguntou nada. E eu também não quero dizer como é que foi.
Eu finjo que não sofri tortura sexual. Você finge que não sabe de nada. Eu finjo, tu finges. Nós fingimos. Ah, meu amor, eu adoro você. Com você eu posso embarcar em todas as fantasias, sem medo. Eu sou a sua geisha, lembra? O resto é passado. O resto é violência. O resto acabou. Ah, meu amor, que mentira. O que passou, passou. Que mentira. Eu odeio quando vocês dizem que se fosse com vocês, nunca mais vocês trepariam. Eu gosto de trepar. Porque eu não tenho o direito de gostar. Porque marcaram meu corpo? Não marcaram, não. É só lavar. Marcaram. Agora, o que é insuportável é ver vocês me olharem com esse ar constrangido de quem não sabe como se pode gostar de trepar depois de tudo que aconteceu. Mas foi bem depois da anistia que você me encontrou. Ficou muito espantado em me ver e disse entre emocionado e rindo: que bom te ver viva. Eu também ri e mais uma vez fiquei sem saber o que responder. Nós somos pessoas comuns, que temos uma história às vezes em comum, que espanta as pessoas, mas são pessoas comuns. Ela me ensinou o seguinte. Aí foi com relação à morte do Juarez. Que havia duas atitudes que a gente podia tomar perante isso, uma viuvez brutal. Ou era dizer eu sofro, ou era dizer eu sou o sofrimento. E demorei uns 2 dias para entender. É que quando você é o sofrimento, você é o de todas as mulheres que no Vietnã naquele momento estivessem ficando viúvas também, as mães que estivessem perdendo filhos. Isso também não é uma coisa intelectualizada, também dá para mudar de atitude. E eu mudei. Eu tenho 40 anos já, completos, né? E muitas coisas na vida me dão prazer, né? Eu acho que, apesar dos pesares, né? Se houve sofrimento, e houve muito, né? Eu acho que a vida continua e a gente tem que tocar pra frente mesmo, né? O cinema é bom porque você vê uma realidade pintada na tela e aí você pode, a partir dali, fantasiar, né? Porque a vida, ela tem sido monocórdica, né? Extremamente, a minha vida, né? Tem sido extremamente monocórdica. E no cinema, não, ela é de todos os jeitos e a partir dali você tem uma inspiração para sonhar, para deixar a cabeça livre, para voar. Eu acho que, para mim, assim, a maior vitória é essa busca, esse desejo de me reintegrar internamente, juntar os meus pedacinhos internos, né? Então, quando tem esses fatos de alegria, esses fatos que são da vida cotidiana, e que a gente se encontra com as pessoas fazendo um filme, outras batalhando na política ainda, outras dando aula, outras criando filho, né? Eu acho que é uma saudade imensa dos companheiros que tombaram. A minha relação com a política, ela continua a mesma, né? Eu continuo até hoje achando que vale a pena você lutar para transformar o mundo
num mundo melhor. Embora eu enxergue que o mundo que a gente viva hoje, ele não tem essas ilhas ideais que eu achava que tinha. Eu persisto na cobrança, eu continuo cobrando, né? Eu não fiz parte desse acordo de silêncio. Eu sou profundamente radical nisso, entendeu? Se eu encontrar torturador, eu vou fazer escândalo em qualquer lugar que eu tiver. Não tem, olha, não tem espaço, mesmo um problema emocional, eu não consigo, entendeu? Eu acho que a tortura é alguma coisa que é feia, que é pouco épica, que não é heróica. E que, portanto, as pessoas têm medo de se aproximar, têm medo de pegar essa bandeira. Então, essa bandeira ficou com as famílias, ficou com os torturados, que ficam, de certa forma, meio isolados, meio com um jeito de bruxa, de caça às bruxas, né? Daqueles caçadores nazistas. E a gente fica sem querer se identificar com isso, e é uma luta manter a denúncia. O que eu sinto, eu acho que talvez eu tenha me superestimando, né? Mas eu acho que eu sou muito mais forte do que os caras, né? Eu acho que eu passei um momento onde eles eram numericamente muito superiores a mim, mas eu acho que em termos de pessoa, em termos de, né, de ser gente, de sentimento, eu me sinto mais forte que eles. Eu acho que hoje em dia eu posso falar, sabe, que eu tive vitórias, e eu acho que eles não podem falar isso, entendeu? Eu acho que eles tiveram derrotas pessoais, né? Então eu me sinto, sabe, superior. Não é negócio de medir força pro torturador. Mas eu acho que não sou eu. Nós somos, entendeu? Bem acima deles mesmo, entendeu? Negócio claro. E eu acho que a minha emoção é essa mesmo. Acho que nós não podemos esquecer não, entendeu? Não tem esse negócio de esquecer não. Tem mesmo. Pronto. Um dia eu disse a um dos torturadores, um que se achava muito inteligente e eficiente, que eu preferia que me tivessem matado a ter sido torturada. Pode parecer uma frase de efeito, mas você não sabe como ela era verdadeira. Ele riu. Ele riu e disse que daqui a 20 anos eu iria agradecer-lhe por estar viva. E eu não sei como é que é essa história de que a vida continua. Só sei que ela continua e que eu não posso agradecer. E que eu gostaria que houvesse uma outra opção à vida que não fosse a tortura. Mas hoje eu não quero pensar nisso, não. Eu vou sair, acho até que vou tomar um porre, vou descolar um gato. Mesmo que amanhã de manhã eu tenha que avisar. Olha, cara, vai com cuidado. Vai com cuidado que já me machucaram pra caralho. Eu acho que é isso. Eu devia pôr uma placa. Cuidado. Cachorro ferido.